Meu nome é Roberto Embuzeiro Oliveira, eu sou pesquisador do INPA e tenho muito orgulho de ser um cientista do nosso estado, da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado do Rio. Como parte das minhas atividades como cientista do nosso estado, eu vim contar a vocês um pouco de matemática, que tem alguma coisa a ver com a minha pesquisa, mas o mais importante é mostrar algo que, por um lado, é um jogo, uma brincadeira, e, por outro lado, tem a ver com coisas super avançadas que tem por aí pelo mundo, de como você transmite informação quando pode haver um erro na transmissão. Vamos começar pelo jogo, porque é mais simples, né? O jogo, primeiro eu vou falar de algo muito simples aqui. Imagina que eu estou pensando no número de 1 a 8 e você quer adivinhar qual é. Então você tem o direito de fazer um certo número de perguntas com resposta sim ou não, até você ter certeza de qual número eu estou pensando. Então eu estou pensando no número de 1 a 8, você pode perguntar, é o 5 ou o 7? Aí eu vou dizer sim, claro, se for o 5 ou o 7, eu vou dizer não, em caso contrário. Né? E à medida que eu vou respondendo as perguntas, você vai eliminando alternativas possíveis. Por exemplo, se você pergunta é o 5 ou o 7 e eu digo não, sobraram todos os outros números, né? 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Então a pergunta é quantas perguntas você precisa fazer para eliminar todas as alternativas menos uma, né? Menos a alternativa correta. E se a gente para pensar, é mais ou menos claro que dá para fazer isso com 3 perguntas e às vezes não dá para fazer com menos, né? Quer dizer, eu posso dar muita sorte logo no início fazer uma pergunta e perguntar, você está pensando no número 4? E você dizer, nossa, como é que você adivinhou? Mas esse caso, claro, se eu errar, né, se você não estiver pensando no 4, eu vou precisar de muitas perguntas a mais, ou de algumas perguntas a mais para saber qual é o número. Né? Com 3 perguntas tem um jeito bem sistemático, bem certinho, de sempre conseguir descobrir qual é o número. Que jeito é esse? É bem simples. Ó. Vamos fazer perguntas que dividam o espaço das possibilidades em 2 partes. E aí eu pergunto, o número está do lado de lá ou de cá? Né? Vamos mostrar isso no exemplo aqui. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, o número que você está pensando, né? Pensando agora que eu quero adivinhar e você está imaginando o número. Então, a primeira pergunta o número está entre 1 e 4, inclusive? Ou seja, o número está na metade da esquerda, dessa imagem que vocês estão vendo? Se a resposta é sim, eu posso eliminar todas as alternativas à direita, né? Vamos imaginar que foi esse o caso. Então, eu já eliminei metade das alternativas, de 8 eu passei para 4. Minha próxima pergunta vai ser do mesmo tipo, eu divido em 2 e pergunto, o número é 1 ou 2? Ou seja, o número está aqui à esquerda, ou será que ele está à direita? Né? Eu perguntei, é 1 ou 2? E vamos dizer que você respondeu não. Então, de novo, eu eliminei metade das alternativas, tinha passado de 8 para 4, agora fui de 4 para 2. A última pergunta eu posso perguntar, o número é o 3 ou o número é o 4? Tanto faz, né? Vamos dizer que eu perguntei, o número é o 3? E você respondeu sim. Então, agora só restou a alternativa, que é o 3. Com 3 perguntas, eu descobri qual é o número. Né? O ponto é que, mesmo que as suas respostas tivessem sido diferentes, né, o esquema ia ter sido o mesmo. De 8 alternativas, eu ia passar para 4. De 4, eu ia passar para 2. E de 2 para 1. Ou seja, as 3 perguntas fazem eu ficar só com uma alternativa no final. Mas agora vem o jogo mais interessante. O jogo mais interessante vamos dizer de novo que eu estou fazendo as perguntas, né? Eu faço as perguntas e você responde, como antes, só que você tem o direito de mentir uma vez. Ou, como está na projeção aqui, né? Você me faz as perguntas e eu tenho o direito de mentir. Mas só uma vez. Eu não preciso mentir, se eu quiser eu falo sempre a verdade, mas eu tenho o direito de mentir essa uma vezinha. Né? Então agora já não vai ser mais possível com 3 perguntas você ter certeza do número que eu estou pensando. Porque afinal você faz as perguntas, eu respondo, e pode ser que no meio do caminho eu tenha contado uma mentira, e você já não tem mais como saber, né, se deu certo ou não. A pergunta é, então, agora, quantas perguntas você precisa? Antes a gente viu que com 3 perguntas dava, e era bem sistemático. Não dá para fazer com menos, que você pensar no pior caso, né, vai sempre sobrar pelo menos metade das alternativas, né, no pior caso, cada vez que você faz uma pergunta. Agora, quantas perguntas são necessárias? E consegue-se mostrar matematicamente que 6 perguntas bastam. Na verdade, 6 perguntas bastam e 5 perguntas não vão bastar no pior caso. Pode ser que com 5 perguntas você não consiga descobrir com certeza em que número eu estou pensando.
A gente não vai falar de por que 5 perguntas não bastam, mas no finalzinho eu vou dizer por que 6 bastam, vou ensinar vocês a jogar esse jogo com as mentiras. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção para um outro jogo possível, que é uma espécie de versão mais difícil desse, né? Eu estou pensando aqui num número que não está mais entre 1 e 8 necessariamente, mas está entre 1 e 10, ou entre 1 e 20, ou entre 1 e 32, entre 1 e 2 milhões, né? Entre 1 e N. Aqui N é tipo um número qualquer aí que a gente resolveu pensar. E agora eu vou responder as suas perguntas e eu tenho direito de mentir um certo número K de vezes. Quantas perguntas você precisa? Bom, vendo esse jogo aqui, que é bem mais complicado, uma pergunta muito razoável é por que esse jogo importa, né? De fato, quando ele foi proposto por esse matemático aí, Stanisław Ulam, era um polonês, judeu, que migrou para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra e esteve envolvido no projeto da bomba de hidrogênio, da bomba atômica, né? Aquela mesma do filme Oppenheimer, para quem já viu. Então, o Ulam supostamente propôs esse problema assim como um passatempo entre as pessoas que estavam lá participando do esforço militar americano, inclusive da parte da bomba atômica. Tinha vários matemáticos, vários físicos, né? Várias pessoas muito boas de matemática por lá. E ele fez essa pergunta meio de brincadeira. Mas eu quero mostrar para vocês que tem coisas muito concretas, muito parecidas e muito avançadas no mundo real que se parecem com esse probleminha aqui, com essa brincadeira, antes de mostrar como é que a gente resolve, né? Tá. Olha só. Quando a gente tem um satélite, que nem na imagem anterior, e ele quer mandar uma mensagem para a Terra, o satélite hoje, em geral, opera com tecnologia digital. Quer dizer, o que é tecnologia digital? É basicamente se representa a informação na forma de ter um impulso elétrico ou não ter, e aí simbolicamente a gente escreve bits, né? A gente escreve sequências de zeros e uns assim. Então tudo que está na memória do computador ou do satélite, né? Tudo que a gente vê aparecer na tela do celular, que a gente mexer na informação, vendo coisas de rede social, sei lá, de alguma forma tudo que está lá, todo texto que a gente lê, toda imagem que a gente vê, é representada por sequências de zeros e uns. E uma pergunta é como é que a gente faz isso, né? Como é que uma sequência de zeros e uns pode representar qualquer coisa, por exemplo, qualquer texto? Bom, isso é uma coisa que já é entendida há muito tempo, basta você fazer uma tabelinha. Isso aqui é uma coisa que de fato se usa, chamada tabela ASCII, né? E aqui você tem os diferentes caracteres, tipo abrir parênteses, é representado de várias formas. Uma delas é a sequência de zeros e uns aqui, que é 001, 01, 000. A letra A maiúscula é representada por 01, 000, 001. E todas as outras letras, todos os outros símbolos têm uma sua representação por sequência de zeros e uns. Isso aqui é a versão americana da ASCII, que se a gente pegasse a brasileira ia ter cedilha, ia ter as letras com acento, maiúsculos e minúsculos, né? Mas a ideia básica é a que está aqui. A ideia básica é que você convenciona que cada caractere na sua mensagem, seja o espaço, seja qualquer outra coisa, vai estar representado por uma sequência de 8 zeros e uns, né? Quando eu olho para o 101 individual, né, o algarismo 01, a gente chama de bit, essa sequência de 8 zeros e uns seguidos, de 8 bits, é chamada de byte. Então, cada caractere é representado por um byte, por uma sequência de 8 zeros e uns, e se eu tenho a tabela, eu posso pegar as letras e transformar, né, os caracteres e transformar em zeros e uns. Se você tem a tabela, você pode receber os zeros e uns e transformar de volta em letras, para ler a mensagem. Então, isso aqui os satélites usam, os computadores usam, tudo usa. Só que tem um porém, que é o seguinte, né? A gente tem o código, então, ele funciona muito bem se toda vez que o satélite manda uma mensagem para a Terra, ele manda pelos zeros e uns, usando a convenção certa, a tabela certa, e eu sei que tabela ele usou. Isso não tem problema, né? É só você projetar o satélite do jeito certo para usar a tabela que você quer. Por outro lado, quando o satélite está mandando informação lá de longe, pode ser que haja alguns erros de transmissão. Sei lá, porque né, você manda um sinal lá de longe, talvez ele não chegue intacto aqui na Terra. E aí a gente vai imaginar, pelo menos para os propósitos de hoje, que o tipo de erro que a gente está preocupado não é o erro tipo da mensagem sumir, de alguns bits sumirem, é o erro dos bits chegarem trocados. Então a mensagem correta é essa de cima, 101, 101, 10, tudo mais. E alguns desses bits embaixo a gente vê os vermelhinhos, né, foram trocados. O que era para ser 0 virou 1, o que era para ser 1 virou 0. Então,
Um problema muito importante, se você quer mandar mensagens sujeitas a erro, é como é que eu codifico as mensagens em zeros e uns, sabendo que talvez algumas coisas cheguem errado, né? Como é que eu me protejo contra esses erros? De alguma forma, eu tenho que ter alguma redundância, né? Não basta eu fazer o código, eu tenho que saber interpretar o código, mesmo que ele chegue um pouquinho errado na Terra. Então, esse problema de como é que você faz para transmitir informação com erros, ou com redundância, né? No caso, você vai acrescentar redundância na sua mensagem, mas é um problema profundo. Tem toda uma área na interseção de engenharia elétrica e de matemática, que é a área de códigos corretores de erros, que é uma sub-área de outra coisa chamada teoria da informação, que é feita para pensar qual é a maneira mais eficiente de você transmitir uma mensagem, quando por um lado você quer se proteger contra os erros e por outro você não quer fazer esforço demais, né? Você não quer o código excessivamente longo. Mas o que isso tem a ver com adivinhar um número, né? Eu quero parar e pensar com vocês aqui nisso. Vamos voltar para o jogo sem mentiras, né? E vamos escrever aqui pensando nos números binários. Bom, para quem não viu isso, é o seguinte, olha. Agora, em vez de imaginar que eu estou tentando descobrir um número de 1 a 8, eu vou tentar dizer, olha, tem 8 sequências de zeros e uns, e eu quero descobrir em qual dessas você está pensando. Ou você quer descobrir em qual dessas eu estou pensando. Tá? Então, tem essas 8 sequências de 3 bits aqui. Como é que você descobriria em qual eu estou pensando? Bom, se a gente voltar àquela estratégia de antes, que era dividir pela metade, a gente vê que aquela estratégia exatamente é tipo perguntar qual é o primeiro bit, né? Tá para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, todo mundo que tem o primeiro bit igual a 0, e para a direita, todo mundo que tem o primeiro bit igual a 1. Então, quando eu digo tá para a esquerda, eu estou dizendo para você quem é o primeiro bit. Agora, a segunda pergunta, ela vai determinar quem é o segundo bit, né? Repara, à esquerda da linha, todo mundo tem o segundo bit 0, à direita, todo mundo tem o segundo bit 1. Então, quando eu respondo, eu tô te dando uma informação sobre o segundo bit. Então, agora, o número misterioso você não sabe qual é, a sequência misteriosa você não sabe qual é, mas você já descobriu 2 bits. Na última pergunta, você vai descobrir o bit que está faltando aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Para explicar isso um pouquinho melhor, eu precisaria de mais tempo, mas quando você tem um problema desse de adivinhar um número, é como se fosse um problema de passar uma sequência de bits, né? Do cara que está pensando no número para o cara que está fazendo as perguntas, né? E cada resposta você pode pensar que é como se cada resposta que eu dou é como se eu estivesse dando um bit de informação. Né? O sim ou não estão correspondendo ao 0 e 1 aqui. Mas aí, bom, vamos pular isso aqui. O que acontece é bem interessante. Porque quando você pensa, né, nas mentiras, o que é a mentira? É quando eu devia dizer sim e respondo não. Quando eu devia dizer não, respondo sim. Se eu vou para o mundo dos zeros e uns, a mentira corresponde a ter a resposta correta ser um 1, né? O bit correto é 1, e eu digo 0, ou o bit correto é 0 e eu digo 1. Então, as mentiras correspondem exatamente àquele tipo de erros que a gente estava vendo antes, né? O correto seria a sequência de cima, mas só que alguns zeros viraram uns e alguns uns viraram zeros, de alguma maneira. Então, o que eu estou querendo convencer vocês é transmitir informação tem tudo a ver com esse jogo de adivinhar o número, porque as perguntas são os bits que codificam o número, digamos assim, né? E quando você permite mentiras, é a mesma coisa que você considerar erros na transmissão da informação. Tá. E quando você vai para o problema mais sofisticado, então por que alguém poderia pensar nesse problema mais sofisticado, né? Estou pensando no número de 1 a 1 milhão, e pode ter no máximo 500 mil de mentiras, né? Bom, a razão para pensar nisso é muito simples. É porque quando você quer passar mensagens muito longas, você começa a ter muitos bits e potencialmente muitos erros também. Então, uma razão para considerar esse jogo, mesmo que ele pareça meio esquisito, é que a gente quer lidar de fato com o problema de transmissão de informação com mensagens longas. Bom, e aí a estratégia que a gente pode ter no jogo é basicamente dizer, olha, o jeito de passar a mensagem, a gente quer que cada número, né, pensando no jogo das mentiras, a gente quer que cada número seja bem representado pelo conjunto de respostas, mesmo que haja alguns erros. E aí é aquela ideia que eu falei antes do código corretor de erros, que é uma parte da teoria da informação, que eu não vou entrar em detalhes aqui.
Agora, eu quero terminar mostrando para vocês, como eu tinha prometido, como é que você joga o jogo, né? Isso aqui para dar um exemplo do que você poderia fazer. E essa estratégia aqui é repetir 3 vezes cada bit, ou seja, repetir 3 vezes cada pergunta, né? Quando eu faço cada pergunta 3 vezes, eu consigo pegar consigo pegar as mentiras, né? Toda vez, então, se eu pergunto, por exemplo, o número está entre 1 e 4 e você diz sim ou diz não, aí eu pergunto isso 3 vezes. Como você só pode mentir uma vez, eu sei que dá aqui, né, e você respondeu 3 vezes igual, eu sei que você não está mentindo. Agora, aqui na segunda sequência de respostas, eu fiz a mesma pergunta 3 vezes e teve uma resposta diferente das outras. Então, agora eu sei que essa aqui, essa do meio é a mentira, devia ter sido 0. Mas isso não é necessariamente a melhor maneira de fazer. Repara, eu estou fazendo um desperdício grande, né? Eu estou fazendo cada pergunta 3 vezes. Deixa eu mostrar para vocês, então, aqui no quadro negro, como é que a gente faz para jogar esse jogo de um jeito que sempre dá para ganhar com 6 perguntas. E aí eu vou escrever as coisas do jeito mais natural para a gente, que é pensando nos números de 1 a 8 e pensando no que acontece quando você faz as perguntas, tá? Então, os números estão aqui. E o que é isso aqui de saudável, ferido e morto, né? Bom, isso aqui é o que a gente vai acompanhar ao longo do jogo, que é o seguinte: o número saudável é um número que, ao longo das respostas que foram dadas, não foi negado nenhuma vez. Ou seja, todas as perguntas, eu fiz as perguntas, vamos dizer que é você imaginando o número de novo, eu fiz as perguntas e, por exemplo, o 4 é saudável se todas as suas respostas foram compatíveis com a possibilidade do 4 ser o número em que você está pensando. Você nunca negou o 4. O número ferido é o número que você negou uma vez. Então, tem uma resposta que é incompatível. E o número morto é o número que você negou 2 vezes. Repara que tudo que você negar 2 vezes não pode ser o número que você está pensando, porque afinal você só pode mentir uma vez. Não é isso? Então, o meu objetivo é jogar o jogo, fazer 6 perguntas, de modo que no final sobre um único número que não está morto. Né? Número morto são aqueles que eu consigo excluir. E número saudável e ferido são aqueles que eu ainda não pude excluir. Saudável nunca foi negado e morto ferido foi negado no máximo uma vez. Foi negado exatamente uma vez. E morto é o que foi negado demais. Né? Bom, talvez esteja complicado. Vamos jogar o jogo, né? Então eu vou ter que fingir que eu faço a pergunta e dou a resposta também. Minha primeira pergunta sempre vai ser uma pergunta que divide os saudáveis em 2 partes. Então, por exemplo, aquela mesma de antes, né? O número está entre 1 e 4, vamos dizer que a resposta foi sim. Quando isso acontece, eu digo, o número está entre 1 e 4? Sim. Então, todos esses caras aqui eu não neguei, né? Eu disse, eles continuam não tendo sido negados, eles continuam saudáveis. Os 5, 6, 7, 8 eu disse que não podem ser, quer dizer, eu posso estar mentindo. Mas isso significa que agora esses números estão feridos. Então, com uma pergunta, né, eu não eliminei ninguém, porque esses números, como eu posso ter mentido, talvez o número seja um desses aqui. Mas eu já evoluí um pouquinho a situação. Por quê? No próximo passo, eu vou fazer de novo uma pergunta que divide pela metade. Mas divide pela metade assim, pegando metade dos saudáveis e metade dos feridos. Eu vou perguntar assim, o número é 3, 4, 5 ou 6, né? Está entre 3 e 6, inclusive. E vamos dizer que a resposta seja não. Tá? Então, agora eu neguei o 3, neguei o 4, neguei o 5, neguei o 6. O que isso quer dizer? Bom, 3 e 4, que eram saudáveis, ficaram feridos, vieram para cá. E os 5 e o 6 eu já neguei 2 vezes. Eu dei 2 respostas incompatíveis com os 2. Aqueles não podem mais ser. Mesmo que eu tivesse mentido uma vez, não tinha como mentir 2 vezes. Se eu respondi que não é nenhum desses 2 caras 2 vezes, eles estão mortos, eles não podem ser o número em que você está pensando. Quer dizer, está meio confuso porque eu sou você ao mesmo tempo, né? Eu pergunto e respondo. Tá. Qual é a estratégia a partir de agora? Então, repara, né? As respostas podiam ter sido diferentes, mas nesse ponto do jogo você sempre vai acabar na mesma situação. 2 saudáveis, 4 feridos e 2 mortos.
Vamos fazer de novo uma pergunta pegando metade dos saudáveis e metade dos feridos. Por exemplo, vou pegar aqui o 1, o 7 e o 8. Então, minha pergunta vai ser, o número que você está pensando é o 1, o 7 ou o 8? E a sua resposta pode ser sim ou não. Vamos dizer que tenha sido sim. O que vai acontecer? O 1 continua onde ele está, ele continua saudável porque ele nunca foi negado. Né? Perguntei, o 1 é 1, o 7 ou 8 disse sim, então o 1 não foi negado. Mas o 2 foi, né? Que eu perguntei se é 1, 7 ou 8 sim, então não deveria ser o 2. Então o 2 vem para cá. Mas o 7 e o 8 agora foram negados 2 vezes, eles estavam feridos. Deixa eu ajeitar um pouquinho as coisas. E agora eles ficaram mortos. De novo, né? O que acontece efetivamente no jogo depende das respostas que você me dá. Mas sempre vai ser verdade que nesse ponto, depois da terceira pergunta, se você seguir essa minha estratégia, né? Você vai ter 1 saudável, 3 feridos e 4 mortos. Então, que bom. 4 alternativas já foram eliminadas, né? E ainda me restam 3 perguntas, não é isso? Eram 6 perguntas que eu queria usar e ainda me restam 3. Tá. Então, agora a estratégia vai mudar um pouquinho, né? Antes, lembra, eu pegava sempre... No primeiro passo, eu pegava uma pergunta que, digamos, destacava metade dos saudáveis, né? Perguntava, de 1 a 4? Aí sim ou não? E depois eu pegava metade dos saudáveis e metade dos feridos na pergunta. Agora o número de feridos é ímpar. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. As perguntas vão ser sempre perguntando se é o saudável ou um dos feridos, vamos dizer o 2. Então minha próxima pergunta é o 1 ou o 2? E aí você vai responder sim ou não. Agora vai ficar um pouquinho diferente dependendo do que acontecer. Tá? Vamos dizer, em primeiro lugar, que você respondeu é o 1 ou 2 e você respondeu sim, é o 1 ou o 2. Um dos dois é. Então não é o 3 nem é o 4, né? 3 e 4 acabaram de morrer. Essa foi a minha quarta pergunta. E agora é muito fácil acabar. Olha, eu pergunto, por exemplo, tem 2 perguntas ainda. Eu pergunto, é o 2 2 vezes? Se você disser sim 2 vezes, né? É porque é o 2, você não pode mentir 2 vezes. Se você disser sim e não, bom, aí, de qualquer maneira, como o 2 já foi negado uma vez, um sim já é o suficiente para jogar ele fora, né? Que na verdade nem pode, né? Bom, enfim, você faz a pergunta, se for um sim. Se eu responder não com respeito a 2, uma vez que seja, já é o suficiente para jogá-lo fora. Então, com 2 perguntas eu consigo decidir, né? Se é o 2 ou não. Se eu responder sim, sim, é o 2. Se eu responder sim, não, ou não, não, ou qualquer coisa assim, não vai ser o 2, vai ser o 1. Né? Nos 2 casos, perguntando se é o 2, bom, se responde sim, sim, o 1 passa de saudável para ferido para morto. Se eu respondo sim, não, por exemplo, o 1 fica ferido, mas aí o 2 morre e acabou. Então essa é uma situação, né? Antes a gente estava aqui com outros números, bom, já não lembro mais qual era, mas eu lembro que eram 1 e 3. Era 1 número saudável e 3 feridos, né? Então vamos dizer que fosse assim, uma situação. A gente tinha chegado nesse ponto aqui, só para facilitar. Então essa é uma situação, né? Que você faz a pergunta, é o 1 ou o 2? E a resposta é sim. Então você mata 2 caras aqui. Mas a resposta poderia ter sido não, não é? E o que acontece se a resposta é não? Aí você fica numa outra situação, né? Você negou o 1, então o 1 não é mais saudável, o 1 está ferido agora. Mas ao mesmo tempo você negou o 2, então o 2 morreu. Então agora eu tenho 2 perguntas e 3 números. Repara que tem, agora basta eu fazer, assim, é bem fácil, eu posso perguntar, por exemplo, é o 1, né? Eu tenho 2 perguntas e 3 números, eu pergunto, é o 1? Se você disser que não, o 1 passa para cá e eu pergunto, é o 3? Aí você vai responder sim ou não, e aí pode ser o 3 ou o 4. Eu eliminei todas as alternativas menos uma. E se eu perguntar, é o 1 e você disser sim, eu mato esses outros 2 e também acabou. Então, no final das contas, seja lá o que acontecer aqui,
eu vou perguntar, é o 1? Se você disser não, eu mato 1, sobra só 2 números com uma pergunta. E aí eu faço a pergunta e descubro qual desses 2 vai ficar vivo, né? O outro vai morrer. E se você responder sim, é o 1, já acabou, né? Porque aí eu matei os outros 2. Tem umas outras situações que podem acontecer, mas elas não são muito diferentes dessa, assim. Tipo, vai dar no mesmo no final, mas você poderia ter uma situação tipo, que você está no 1, o 2, o 3, o 4, você pergunta é o 1 ou 2, e aí responde sim, né? Aí esses caras morrem, mas assim, aí você pode fazer umas outras sequências de perguntas para terminar. O ponto é que no final do jogo tem que acontecer uma dessas duas coisas, né? Se você pergunta, é um número daqui ou um número daqui, ou você mata 2 e fica com 2, ou você mata 1 e fica com 3, e aí nos dois jeitos, com 2 perguntas adicionais, você consegue terminar. Então, bom, acabei de ensinar para vocês como é que joga esse jogo curioso, né? Você pensa num número, quer dizer, eu penso num número entre 1 e 8, você tem direito a fazer 6 perguntas e eu tenho direito a mentir uma vez. Eu garanto para vocês que usando esse tipo de estratégia que eu mostrei aqui, vocês vão ganhar sempre. E se a gente quisesse, seria muito possível a gente transformar isso aqui no que eu falei antes de código corretor de erros. Pensar em tudo aqui em termos de bits, informação transmitida, bit trocado é mentira e tudo mais. Para terminar, né, qual é o propósito de uma palestra como essa? Primeiro, mostrar o joguinho, e enfim, não faz mal mostrar joguinho na vida, é sempre interessante ver alguma coisa assim. Mas o principal é passar a seguinte mensagem, que mesmo em matemática lúdica, né, matemática feita de brincadeira, a gente consegue achar problemas profundos. Aqui eu parti do joguinho do Ulan, lá, que o cara propôs, lá batendo papo com as pessoas, e mostrei para vocês que isso de alguma forma tem tudo a ver com códigos corretores de erro, que são coisas importantes, que são coisas usadas na prática e são relevantes para aplicações do mundo real, tipo um satélite mandar informação para a Terra sobre alguma coisa. Essa era a minha mensagem, o meu recado, agradeço pela atenção.